No desenvolvimento de aplicações paralelas, um dos cuidados que a gente tem que ter, uma vez que a gente descobriu quais o processo de decomposição mais adequado para o problema, é determinar até que ponto que a gente faz essa decomposição, qual é a granularidade da solução que a gente está buscando adotar. Nesse caso, então, a gente tem que lembrar que o princípio básico de paralelização é que a gente começa estudando o algoritmo ou o programa sequencial, depois a gente tem que procurar onde que está o paralelismo, né? Identificar se a gente vai usar decomposição de domínio, decomposição de funções, identificar quais são as condições de corrida, o que, que a gente precisa de ter em termos de sincronização, e lembrar que o nosso objetivo é manter os processadores trabalhando o maior tempo possível com trabalho útil, quer dizer, sem ficar fazendo overhead. Digamos que a gente está fazendo decomposição de domínio, que é a mais comum da gente adotar em geral com programas paralelos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é decidir como é que a gente vai dividir os dados, né? Que tipo de dado que a gente vai entregar para cada processador, como que a gente vai assinalar a tarefa. Então, a gente vai colocar uma tarefa para cada processador e dizer o que cada um vai executar. Usando de novo o exemplo de multiplicação de matrizes, que a gente já viu em um outro vídeo, a gente tem, então, os 3 loops, os 2 loops mais externos que percorrem linha e coluna da matriz de resultado e o loop mais interno que faz o produto vetorial entre a linha da matriz A e a coluna da matriz B. Para fazer a decomposição do domínio nesse caso, a gente pode adotar diferentes soluções. A gente pode simplesmente fazer um esquema de dividir por linha da matriz A. Então, nesse caso, a gente tem simplesmente um loop que vai fazer percorrer as linhas da matriz A, percorrer a matriz B para gerar linhas da matriz C. Essa é uma forma de fazer que vai dar para a gente blocos bem grandes de execução. Nota que toda thread, no final das contas, vai acessar a matriz B inteira. E aí a gente teria, nesse caso aqui, 3 blocos só para poder executar. Isso pode ser pouco, então a gente pode procurar uma solução com um tamanho de bloco menor. Essa é outra solução que a gente já viu em outro vídeo, onde agora a gente considera que a gente vai usar subdivisões de linhas e colunas da matriz C para poder gerar o resultado. Então agora a gente tem realmente blocos que são retângulos na matriz C e que vão usar conjuntos de linhas de A e conjuntos de colunas de B para poder executar. Nessa solução a gente já tem 9 blocos diferentes que a gente vai distribuir para cada processador. Nota que um elemento importante nesse processo é que a gente tem que, para cada tarefa que a gente vai criar o descritor da tarefa, que vai exatamente dizer qual que é o pedaço do problema que a gente está entregando para cada processador. E a gente pode continuar levando esse processo à frente até a gente chegar no caso extremo, onde eu não divido por blocos, eu simplesmente vou considerar cada elemento de C e vou entregar a multiplicação do vetor linha-coluna, linha de A, coluna de B, para gerar cada elemento de C para uma thread diferente. Meu descritor de tarefa, nesse caso, continua sendo necessário, mas ele vai ser mais simples. Basta eu dizer linha I, coluna J. Eu vou ser capaz, então, de executar o meu código para fazer aquele produto vetorial. Nesse caso, o grão da minha aplicação se tornou bem mais fino. Eu tenho muito mais tarefas para executar que eu vou ter que entregar para os processadores. O que nos traz ao problema que a gente quer abordar nesse vídeo. Qual a melhor granularidade? Onde é que eu paro? Qual que é o tamanho melhor para fazer uma divisão? Eu vou colocar uma interação de um loop, eu vou colocar um conjunto de funções, eu vou colocar um bloco, uma faixa. Como é que eu vou fazer? Bom, para cada problema existe um tamanho diferente. Vamos considerar como exemplo agora uma aplicação de desenhar um conjunto de Mandelbrot como essa figura aqui. Eu posso começar dizendo, olha, o conjunto de Mandelbrot, a princípio, tem uma paralelização muito simples, porque cada ponto é completamente independente dos demais. Existe uma equação que descreve a cor que eu vou dar para cada ponto, basta eu executar essa equação até eu chegar no ponto onde ela converge ou diverge e determinar qual que é a cor que eu vou dar para cada ponto. Sendo que os pontos em preto nessa figura
são pontos que exigem muito mais processamento do que o resto. Então, digamos que eu usasse um grão grosso, eu vou simplesmente dividir essa tarefa em 4 partes. Digamos que eu tenho 4 processadores. Então, eu divido em 4 blocos. O bloco grande é bom porque potencialmente eu tenho menos contenção. Eu tenho menos que lidar com região crítica porque eu tenho menos tarefas executando ao mesmo tempo. Eu tenho menos overhead de controle porque eu só estou criando 4 threads, então é menos thread que tem que ser criada, que tem que ser destruída, que eu tenho que esperar por elas e tudo mais. O maior problema nesse caso é desbalanceamento. Nota que tem um bloco que tem muito mais pontos pretos do que os outros. Tem um segundo que ainda tem mais do que os outros dois. Então esses blocos que têm muitos pontos pretos vão gastar muito mais tempo para executar. Eu vou ficar com 2 processadores ocupados e 2 processadores vagos. O que eu posso fazer? Eu posso dividir mais o problema. Então vamos para um caso do outro lado. Vamos buscar um grão bem fino, como nessa figura. Então, agora nota que eu tenho muito quadradinho. Eu tenho um punhado de quadrados que tem pontos pretos, mas eu tenho vários outros que não tem. E agora, se eu tivesse 4 processadores, eu ia distribuindo blocos para cada processador à medida que fosse precisando. Se um deles ganhasse um bloco preto, os outros podiam continuar pegando outros blocos que têm menos processamento. Ou se os 4 pegarem blocos pretos, também não é problema. Então, os 4 trabalhando muito ao mesmo tempo. Então, fica mais fácil de eu distribuir tarefa para todo mundo. Nesse caso, primeiro, se eu tenho muito processador, eu tenho muito trabalho. Fica mais fácil de distribuir trabalho. Como eu mencionei, se eu tenho pontos que têm muita carga, outros têm menos carga, se alguém pegar um bloco que tem muita carga, ele vai ficar processando por muito tempo, mas às vezes outros processadores podem ir pegando um punhado de blocos que são mais leves e eles não vão ficar parados enquanto aquele processador está com um bloco maior. Ou se de repente eu tiver um punhado de blocos pretos também, eu vou entregar para um punhado de processador e eles vão ficar lá processando por muito tempo, mas é menos provável de eu ficar com um processador agarrado com um bloco que é pesado e os outros sem nada para fazer. Fica mais fácil de eu distribuir balanceamento. Um dos grandes problemas nesse caso é que eu tenho mais overhead. Eu tenho que criar muitas tarefas, eu tenho que gerenciar essas várias tarefas, eu tenho que decidir como que eu distribuo tarefas e eu tenho que juntar o processo todo no final. Então isso dá trabalho para fazer. O nosso objetivo é sempre buscar uma solução de compromisso, que não vai ser nem grão muito fino, nem grão muito grosso. Pode ser que para esse problema essa fosse uma boa divisão, mas na prática a gente só descobre isso testando muitas vezes. Então esse vídeo não quer te dar uma solução de como você resolve o problema. Eu quero trazer a consciência de que decidir como você divide um problema pode ser uma tarefa delicada e complexa, e que você tem que saber encontrar o ponto certo entre esses extremos. Muitas vezes, dividir um problema simplesmente não resolve o seu problema todo. Digamos que você quer escrever um programa que agora vai ser executado tanto num computador mais antigo quanto numa máquina que você acabou de comprar que tem 24 cores e que são completamente diferentes. Um tem GPU, o outro não tem. A memória de um é diferente da memória do outro. Não adianta você escrever um código que vai ter uma certa divisão, porque com certeza ele não vai funcionar para os dois. Então, essa solução aqui do problema de multiplicação de matrizes, que usava 9 blocos, pode não ser adequada para os dois tipos de computador, ou para os vários tipos de computador que você está pretendendo utilizar. Uma solução que é muito comum é a decomposição que a gente chama de semi-estática. A decomposição estática é a que está nessa figura aí até agora. Eu dividi em 9 blocos e pronto, eu vou distribuir os 9 blocos para serem executados. A decomposição semi-estática diz o seguinte: não é mais dessa forma. Eu vou pegar um subproblema, um benchmark qualquer, e vou medir o tempo que essa máquina que eu estou usando gasta para processar aquele benchmark. Eu vou pegar outras informações sobre a arquitetura da máquina para ver, por exemplo, quanto de memória que ela tem, qual é a velocidade da memória, se ela tem disco mais rápido ou disco mais lento. Eu vou entender como é que essa máquina se comporta. E agora eu vou dividir o meu problema em função dessas medidas que eu fiz. Eu peguei um probleminha que era pequeno, que eu sei que ele deve gastar um certo tempo,
executei nessa máquina e ele demorou muito mais ou demorou muito menos do que eu estava esperando. Então eu posso ajustar o tamanho do meu bloco em função do que eu vi para aquele pequeno problema que eu fiz um teste. Eu sei que a arquitetura tem muita memória ou pouca memória, eu posso organizar também a minha memória compartilhada para usar uma área maior ou uma área menor, e com isso eu vou decidir como é que eu divido o meu problema em partes, e aí sim eu vou executar o meu programa. Essa é uma forma de fazer. Nesse caso, eu ainda estou definindo o meu problema todo em tarefas do mesmo tamanho. Mas pode ser também que a variação da tarefa depende do dado que eu estou trabalhando. Lembrando de novo do questão de Mandelbrot. Então, as partes que têm mais processamento, se eu dividir a figura toda com o mesmo grid, eu vou ter blocos mais fáceis e blocos mais pesados. Se o número de processadores for perto do número de blocos, eu vou ter desbalanceamento. Então eu vou dividir tudo. Mas se eu dividir tudo, às vezes a parte que demora mais pode ser só alguns blocos ali. Eu posso, então, às vezes, identificar só aqueles blocos onde eu vou ter mais carga na hora que eu começar a processar aqueles blocos e ver que eles estão demorando mais. Então aí, aqueles blocos que eu vi começar a demorar, aquela thread que estava lidando com aquele bloco, ela vai falar o seguinte: olha, eu não vou processar esse bloco todo. Eu vou dividi-lo em blocos menores e distribuir para outras threads. E pode ser que eu tenha que fazer isso de novo. Dentro desse conjunto aqui, alguns blocos ainda são mais pesados do que outros. Eu posso então dividi-los de novo e distribuir essas tarefas para outras threads. Um desafio aqui é como que eu faço essa distribuição. Isso a gente não vai tratar nesse vídeo, a gente vai tratar em um próximo vídeo, onde a gente vai discutir a melhor forma de fazer essa distribuição dinâmica à medida que a gente vai identificando melhor como que o problema evolui.